Você já sentiu que tem lugares da sua casa onde você não gosta de estar? Isso não tem a ver com a decoração, até que o lugar é bem bonito, você colocou bastante carinho lá na decoração, mas alguma coisa não fecha. Às vezes é um lugar no sofá onde ninguém senta, ou aquela poltrona que sempre fica vazia, ou até uma mesa de jantar que fica numa sala super bonita, mas você acaba indo jantar na frente da TV, deitado no seu sofá. Ou talvez é aquele corredor onde você passa rapidinho porque ele te faz lembrar os filmes de terror. Mesmo estando dentro da sua casa, dá um certo medinho andar por aí. Hoje eu quero te contar sobre um conceito da psicologia ambiental que vai mudar a forma em que você olha e se relaciona com a sua casa. Meu nome é Clary Pereira, sou arquiteta, sou educadora parental e mãe de 2 crianças e nesse canal o meu objetivo é te ajudar a viver em paz com a sua casa. Me segue até o final desse vídeo. Esse conceito que eu quero te apresentar são as affordance. São uma palavra que não tem uma tradução literal, mas explicando o conceito com exemplos como a gente vai fazer nesse vídeo, vai ficar bem claro o que isso significa. A origem desse termo e da psicologia ambiental começou com o psicólogo James Gibson, que ele falava que a casa ela constantemente vai dando sinais que o seu corpo identifica e responde a eles antes mesmo que o seu cérebro consiga interpretá-los. Ou seja, você não consegue pensar a sua casa, mas você sente ela e o seu corpo age em função dessa emoção, desse sentimento. Então quer dizer que não é uma questão de estética e sim uma questão de biologia. Nesse vídeo então você vai entender como usar isso ao seu favor e transformar a sua casa em um lugar que te abraça, que te diz bem-vinda, fica aqui, aproveita esse lugar e não naquele lugar que você só chega para dormir e cair fora. Essas mensagens que a casa dá, elas têm que ficar alinhadas com o que com as suas expectativas, digamos, com o que você espera receber como mensagem. Por exemplo, se você vê uma porta com uma maçaneta, você sabe que precisa girar para abrir a porta. Agora, se, por exemplo, não fosse suficiente girar, você precisasse girar, apertar um botão, empurrar a porta e ela fosse pesada, isso já gera uma sensação de é um lugar onde é difícil entrar. Eu não devo entrar aqui. Então você já entra, atravessa essa porta querendo ir embora. Então a gente precisa alinhar o que o ambiente diz com o que você quer que ele diga, para que essa mensagem chegue no seu corpo e não canse a sua mente. Vamos começar então pela sala, não é? A sala tem várias aí que a gente pode falar, mas uma, por exemplo, muito importante, a gente tem que diferenciar. Se a sala é uma sala de TV, não é? Onde a atividade principal vai ser ver a TV, então tá tudo bem se os móveis, se você tem um sofá e esse sofá tá virado para a TV. Mas se a principal atividade dessa sala não é ver TV e é, por exemplo, conversar com a família, ou você quer que seja a principal atividade conversar com a família, então é importante que os lugares para sentar, eles fiquem olhando-se entre si, como um círculo, que eu possa olhar nos olhos da pessoa que está falando comigo. E o que acontece nesses ambientes? Até isso é uma coisa que eu preciso corrigir aqui em casa, porque corrigir não é? A gente vai montando aos poucos. Todas as casas são assim e eu ainda não tenho. Mas eu recomendo que você tenha, e para mim também, uma mesinha de centro. Por que uma mesinha de centro? Porque ela vai ser aquele lugar que vai permitir você apoiar o seu copo d'água, o seu chá, o celular, não é? Vai fazer centralizar a energia dessa conversa que acontece ao redor. Quando a mesinha não está, mesmo que os assentos se olhem entre si, você se sente um pouco perdida, desprotegida, como se estivesse numa sala de espera, sabe? É um momento de espera para passar para um outro lugar. A segunda affordance da sala de estar são as poltronas que não têm apoia-braços, que são aquele formato mais cadeira, sabe? Quando a poltrona está num espaço sem objetos ao redor, como por exemplo uma cadeira pode estar numa mesa, não é? Então a cadeira ela tem a mesa, tem as outras cadeiras ao lado, mas a poltrona ela fica sozinha.
Quando isso acontece e você não tem apoia-braços, de alguma forma o seu corpo se sente indefeso, como se você estivesse desprotegida, e essa acaba sendo a poltrona onde ninguém senta. Outra muito comum é a gente pendurar a TV muito alta. A TV, ou seja, o nosso corpo espera que o momento de olhar TV seja um momento de relaxar, não é? Eu vou me jogar aqui, vou olhar um filme, uma série, vou descansar. Só que quando ela não está pendurada na altura correta, o seu pescoço ele fica forçando um pouquinho para cima. Isso faz que num período um pouquinho maior de tempo comece a sentir o seu corpo um cansaço até físico. E ele é contraditório à ideia do relaxamento. Então você não consegue relaxar olhando televisão só pelo fato de que ela fica forçando o seu pescoço o tempo todo. Número 4, que a única luz da sala seja de centro e branco frio. O seu corpo acha que você tem que trabalhar, que ele está no escritório, no consultório. Não é que você tem que manter o seu foco naquilo que você tem ali na sua frente e não te permite relaxar. Na sala, a gente precisa criar um ambiente aconchegante. Então, nesse quesito, as luzes quentes e as diferentes camadas de luz no ambiente que a gente possa ir acendendo ou desligando em função da necessidade, da vontade que a gente tenha de ter mais luz ou de ficar à luz de velas, é importante criar essas camadas, colocar luz quente. E por último, o sofá, quando ele estiver contra uma parede, ele precisa ter decoração em cima. Ou seja, a gente precisa vestir essa parede como se ela fosse um cenário completo, em que essa parede ela completa as costas desse sofá, ela aumenta as costas desse sofá, ou seja, aumenta a proteção, dá a sensação de segurança e de controle no ambiente. Quando a gente não tem nada, quando é uma parede vazia, o sofá ele se sente como desprotegido e você se sente desprotegida sentada nesse sofá. Agora vamos para a sala de jantar. A affordance mais visual e evidente numa sala de jantar é que a mesa ela precisa ter um centro. Quando a mesa ela fica vazia, ela não convida a ficar aí. Mas quando existe um elemento no centro que pode ser flores, uma planta, uma fruteira, qualquer coisa legal assim que você quer chamar a atenção para ela e você coloca isso no meio da sua mesa, automaticamente gera uma tensão das boas, não é? A sua atenção vai à mesa e convida você a ficar. Isso é muito reforçado com o ponto número 2, que é a luz que fica em cima da mesa de jantar. Ter uma luz também quente que gere esse clima de intimidade, que convide a ficar um pouco mais perto, sentando à mesa, ficando perto das outras pessoas que convivem com você, é importante. Então, também na sala de jantar, às vezes a gente corre com esse erro, que é bem facinho de resolver, que é ter uma única luz lá no teto, no centro, lá em cima e fria. E às vezes é bem simples, a gente só colocar um pendente, mexer no cabo com um ganchinho ou procurar um melhor lugar para a mesa para a gente conseguir ter essa luz centralizada. E a terceira affordance da sala de jantar são as cadeiras. Cadeiras confortáveis que sejam um pouquinho curvas, não é? Que elas amoldem um pouquinho ao corpo, mas firmes, elas convidam a ficar mais tempo, a conversar mais naquele lugar, estender aquele almoço ou aquele jantar. Já as cadeiras que são retas, que são desconfortáveis, não é? Elas estão falando para você, ó, come e cai fora. Vamos então para o quarto. A mais visível e mais importante é a cabeceira da cama. Eu sei que num conceito minimalista, às vezes a gente acha que é melhor não ter cabeceira, porque o ambiente fica mais branco, mais clean, mais limpo, mas a cabeceira, ela fala para o seu corpo que você tem suporte, que você está protegido, que as suas costas estão protegidas, então que você pode descansar. Então quer dizer que somente tendo uma cabeceira confortável melhora a qualidade do seu sono. Junto com isso vem aquela mesinha, não é? O criado mudo, que fica do lado da cama. O criado mudo
Também, às vezes a gente não tem espaço ou não tem uma mesinha, pode resolver com outra coisa, com uma pequena estante, com um vaso que você coloca ao contrário e uma madeira que você coloca em cima e já cria essa mesinha. Ou pode ser, por exemplo, uma cadeira colocada do lado da cama. Só que quando você tem um espaço onde você pode deixar as suas coisas do dia a dia, tirar o seu relógio, colocar o seu copo d'água, ter aquele livro que depois de ler aí na cama você vai deixar ele aí em cima, te convida a relaxar. Diz, você tem aqui um lugar onde você pode se desprender das coisas que não precisa para descansar. Quando essa mesinha ou essa estante ou o que for não está, a gente acaba tendo que soltar essas coisas em algum lugar e elas vão para longe da cama, e quando elas vão para longe da cama, você não consegue, no seu subconsciente, não consegue descansar, porque você vai precisar, se precisar tomar água, você vai ter que ir até lá, então vai ter que acordar muito mais, não é? Ou ficar muito mais alerta, tendo que caminhar pelo quarto, do que simplesmente pegar do lado da cama. E é claro que aqui também não podia ficar de fora a luz. Luz branca em cima da sua cama, centralizada no teto, ela fala: ó, é hora de sair correndo. Levanta e bora trabalhar. A luz branca, ela é uma luz que ela é ótima para aumentar o seu foco e a sua concentração. Então ela é ótima naqueles lugares onde a gente precisa estar alerta, como por exemplo pode ser a nossa cozinha ou o nosso escritório, não é? Ou uma sala de cirurgia. Mas no seu quarto, o seu corpo precisa ter sinais de relaxamento. Então, ele precisa, digamos que, entender que o sol cai, sabe? Que a noite chega. E a luz que parece mais com esse sol caindo são as luzes quentes, as luzes mais laranjas, mais avermelhadas. Elas simulam esse atardecer, falam para o seu corpo que agora já está chegando a hora de descansar e te ajudam a dormir melhor. Tem mais uma no quarto que eu adoro, a minha favorita, que é quando a gente acorda. Qual é a primeira coisa que você vê no seu quarto quando você abre os olhos de manhã? Se você tem uma janela, não é? E essa janela tem uma vista bonita e você vê essa vista todos os dias, você já acorda com uma amplitude mental, com a sua criatividade ativada, com as suas ideias abertas. Mas quando você acorda e é a primeira coisa que você vê uma parede, acontece tudo o contrário. Só que, às vezes, a gente tem uma parede e não tem uma janela, não é? Não é sempre que a gente pode fazer uma janela na frente da cama. Então, se você tem uma parede, a gente pode ainda criar a sua própria janela. Com, por exemplo, um quadro bonito, de preferência um quadro que tenha a ver com a natureza, não é? Que faça essa conexão com o ambiente exterior. Mas também pode ser uma coisa que você goste muito, uma foto que te inspire, um enfeite que só pelo fato de vê-lo você já se sinta bem, já sinta essa vontade de agradecer ter acordado, sabe? É uma mudança muito sutil, muito fácil, mas que ela vai afetar o seu dia inteiro. Além de todas as que tem em cada um dos ambientes da nossa casa, tem algumas que são invisíveis e que acabam estando em todos os ambientes e que a gente precisa prestar atenção. Por exemplo, móveis que ficam no caminho, não é? Sabe aquele móvel que você sempre bate, aquele canto que sempre o dedinho, o minguinho vai lá e pum! Bom, se isso acontece com frequência, se você tem no seu caminho, na forma em que você se move dentro da casa, tem obstáculos, ou seja, tem coisas que não estão sendo legais com você nesse movimento, seria muito bom tirá-las daí. Ou arredondar os cantos, ou procurar um móvel menor, ou talvez que ele realmente desapareça desse ambiente e vá para um outro onde seja bem-vindo. Também aquelas coisas quebradas, sabe? A torneira que fica com a mínima gotinha que é lá de vez em quando, então não faz tanta diferença e você acaba deixando, mas cada vez que você vê a gota caiu ou escuta a gota, você lembra que tem que arrumar a torneira. Ou, por exemplo, aquele tapete que quando você entra muito rápido no quarto, você escorrega porque o tapete ele não tem aquele antiderrapante embaixo.
Todos esses pequenos detalhes fazem com que o seu corpo esteja alerta, que ele sinta que não pode relaxar completamente porque tem coisas dentro da casa que podem ou ocupar os seus pensamentos, tirar a sua concentração, tirar o seu relaxamento, como a goteira, não é? Ou dizer para você de alguma forma que esse lugar não é seguro, como por exemplo o tapete que escorrega. Ainda tem as affordances sociais, que são as que interferem no relacionamento das pessoas dentro da casa. Ou seja, como você se relaciona com os seus filhos, com o seu parceiro, com a sua amiga, com a pessoa com quem você mora, frente às mensagens essas que a casa está dando para os dois. Não é? Então, por exemplo, no banheiro, quando a gente tem um espelho grandão e você fica lá se maquiando ou passando um creme, e tem uma outra pessoa, seu filho, seu marido, sua amiga lá no banheiro, e esse espelho, ele permite que você converse olhando para o espelho, fazendo o que você precisa, mas vendo a outra pessoa, ele amplia a comunicação, ou seja, ele chama a comunicação. Mas se fosse pequenininho, se fosse centrado só para você, sabe, aquele de aumento que a gente fica pertinho, que não consegue ver, você fica conversando com a pessoa sem olhar para ela, de costas. Isso acaba interrompendo a comunicação. Nesse mesmo sentido, é o que acontece com a sala, quando a sala não tem certeza se é uma sala de TV ou se é uma sala de estar, sabe? Que todos os móveis estão virados para a TV. Então as pessoas não ficam olhando umas para os olhos das outras quando conversam. Então a conversa acaba dando lugar à programação que aparece na tela. E um lugar muito importante que não posso esquecer de falar para você nesse vídeo é o hall de entrada da sua casa. Como a sua casa te recebe? Às vezes a gente tem um hall de entrada onde a gente coloca, solta o casaco, a mochila, a chave e tudo mais. E ele acaba ficando um pouco caótico, não é? E essa é a primeira impressão que você tem quando você chega na sua casa. Então, o que está acontecendo agora? Assim, isso é para você pensar e dar uma olhadinha aí na sua casa. Quando você chega e abre a porta, ela está falando para você, bem-vinda, fica aqui, fica à vontade, vai ter bolo. Pode entrar e sinta-se à vontade que essa casa é seu lugar seguro. Ou ela está falando, chegou ao caos, bem-vinda a loucura, solta tudo aí, corre para outro lugar que você tem um monte de coisa para fazer. O que a sua casa está falando? E principalmente, o que você quer que ela diga? A sua casa está cheia de mensagens subliminares, não é? Elas falam com o seu subconsciente, com o seu corpo, e não necessariamente você consegue vê-las de forma racional. Isso faz com que o seu corpo, a sua biologia, ela tenha ações antes que você possa questioná-las. Então essa sensação de insegurança, essa sensação de medo, de eu não quero ficar aqui ou não estou confortável, não é uma coisa que você possa racionalmente falar, poxa corpinho, aqui é o seu lugar, essa é a sua casa, relaxa. Porque essa tensão ela acontece antes de que você pense. Mas o que você pode sim é, uma vez sendo consciente dessa possibilidade de que a sua casa fale com você, procurar que ela diga o que você quer escutar e o que o seu corpo quer escutar. Quando você alinha a mensagem, ou seja, quando a casa diz o que você espera escutar dela, o seu nível de estresse desce. Você descansa melhor e vive melhor. A sua casa deixa então de ser um cenário e passa a ser realmente um lar, um lugar seu. Se alguma das coisas que você escutou nesse vídeo fez sentido para você, me conta aqui embaixo que eu estou muito curiosa e quero muito conversar com você sobre esse assunto. E já aproveita, se gostou desse conteúdo, me segue, liga o sininho, dá o like e a gente se vê na próxima semana no próximo vídeo.